Oi, gente! Finalmente nós estamos vencendo no quesito anime. Esse vídeo não estava planejado de eu gravar, mas aconteceu. A gente vai conversar sobre o mangá e agora anime. O cara que eu estava afim não é um cara. Semana passada a gente recebeu, de repente, um teaser, vamos dizer um teaser, né? Eu vi muita gente chamando de trailer, mas é um teaser. E nem um teaser, entendeu? Foi meio que um susto, assim, tipo, olha, estamos produzindo. De o cara que eu estou afim não é um cara. E, como o próprio título já diz, veio aí uma adaptação Yuri. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse mangá. Eu, infelizmente, não li ele há mais tempo, mas eu penso, tipo, há muito tempo. Mas eu penso que ainda bem que eu não li antes, porque quando eu li, já tinha o segundo pra eu comprar e tava faltando pouco pro terceiro, como vocês estão vendo ali. Enfim, e eu achei que foi bom eu ter demorado pra ler. E o que a gente viu ali no vídeo de poucos segundos foi elas duas animadas, a Mitsuki e a Aya, e Nirvana tocando no fundo. E tocou Bridge do Nirvana. Gente, me desculpem se eu falar alguma besteira, porque eu não escuto Nirvana do tipo, uau, eu sou muito fã. Entendeu? Eu gostei muito da música de abertura, já pra dizer assim. Só que eu não escuto muito bem. Só que, gente, que surpresa, né? Porque normalmente as músicas do anime giram em torno ali das musiquinhas personalizadas que eles criam pra cada animação. Já no caso do anime delas, realmente vai ser a abertura com o Nirvana. E aí a gente vai fazer um pequeno resumo, mas um pequeno milésimo segundo de resumo pra gente entrar na história e a gente conseguir conversar sobre isso, dar as nossas opiniões, as nossas expectativas e vamos falar sobre os comentários que estão acontecendo no Twitter, na rede Umbrálica. Eu estou lá e a gente vai comentar sobre isso, então... Mano, minha câmera deve estar com algum problema, vocês me desculpem, que tá meio que descendo... Ai. Mas pra vocês saberem, esse mangá... Gente, eu coloquei esse óculos pra parecer um pouco... Não rock, mas tipo, estilo, porque eu estou... bem simples. Eu normalmente sou bem simples, mas enfim. O mangá, ele nasceu como metade dos mangás que circulam aí pela internet, que é com uma autora fazendo mini posts na internet com essas meninas. Então, vamos supor que tem... Eu vou pegar exemplos pra vocês, se eu conseguir, eu vou colocar aqui enquanto eu falo, mas são tipo essas coisas que você vê no Twitter, no Instagram, principalmente, que são desenhos com histórias por trás, e por trás desse perfil cheio de artes, tem personagens principais ali que meio que mandam e engajam muito o perfil. Então, começou dessa forma, tem muitos perfis assim, muitos perfis assim, eu mesma acompanho vários, e foi assim que elas nasceram, uns postinhos assim, que tinha história e tal, e BUM! Virou um mangá. Mas a gente tem um exemplo brasileiro, que é uma menina, eu lembro que eu vi a animação dela no TikTok, e se eu não me engano tinha no YouTube também, que era um cara cabeludo assim, passeando e tal, e passa uma menina muito bonita e pipipipopopô. Subiu tanto na internet que ela passou a mostrar mais deles. Foi se tornando assim o grande diferencial dentro do perfil de quem faz arte. Então elas nasceram dessa forma. E a obra, ela foi crescendo tanto, ela chamou atenção principalmente porque, gente, é uma história que gira em torno do mundo da música e são personagens muito estilosas, muito bonitas, e a gente se diverte muito lendo. Quando você vê, é aquela coisa, eu comprei os mangás, eu li em 2 dias. E eu posso parecer extremamente desocupada, sem nem ir no banheiro de tanto que eu li. Só que não. É que você vai lendo, e tem pouca coisa, bem pouca página. No finalzinho eu vou mostrar pra vocês o mangá e tal. Bem pouca página e é muito divertido. Você vai engolindo tudo. E quando você vê, você já leu tudo. Eu fiquei muito triste, inclusive, quando isso aconteceu. Então gira em torno do mundo da música, pessoas estilosas e o visual que destacou completamente esse mangá dos outros, que é o fundo verde. Não é apenas a capa que é coloridinha assim, mas durante o anime, os desenhos têm um fundo verde. São personagens que às vezes elas ficam verdes, sim, coloridas, e fica muito lindo. É um tom de verde neon impecável. Sinceramente, gente... Ai... Então, sem um roteiro dessa vez, a gente vai conversar
e eu vou resumir pra vocês, tá bom? A história delas começa com um mal entendido, como vocês podem imaginar. Eu acredito que metade das pessoas que verem esse vídeo já vão saber da história, mas enfim, convencendo as pessoas a lerem e assistir, né? A Aya, ela é o tipo de garota que todo mundo, toda garota já foi um dia que ia achar que você é completamente diferente das outras garotas e você se achar o diferencial, que isso, aquilo. Eu não uso maquiagem, eu não sei fazer maquiagem, eu sou como os garotos, eu tenho amigos homens e tá. Só que a Aya não é desse jeito, tá? Ela é mais de achar que ela é diferente porque ela tem um gosto musical um pouco diferente das amigas dela. Então, enquanto as amigas estão ouvindo um BTS, essas coisas assim mais cool, mais... Isso é muito velho de se falar cool. Quem que fala cool hoje em dia? Cool. São meninas mais descoladas ali, com os grupos mais descolados. Não que o outro não seja, mas mais popular entre as meninas. Já a Aya escuta rock ocidental. Eu peguei o nome das bandas que ela escuta, só que eu acho que isso não é muito necessário de eu dizer pra vocês, mas especificamente, que eu me lembro e que a maioria conhece, o Nirvana. Ela escuta Nirvana e ela se faz muito de que, ai, eu sou tão diferente delas, elas não entendem o meu gosto musical por rock. E, gente, não é de um jeito que você fica com raiva, você acha engraçadinho. E tem que ser essa pegada mais adolescente, sabe? Eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque o mangá, ele tem fases agora, né? Elas são adultas atualmente. Só que a autora, ela passa muito bem esse ar. Eu não sei se a autora é adulta, essas coisas. Tem isso, e ela passa esse ponto muito adolescente pra gente, porque todo mundo é meio burrinha, meio imbecil na adolescência, mas imbecil a gente tá dizendo um imbecil raso, entendeu? Um negócio tranquilo. E é isso. E uma vez ela estava indo numa loja de CDs, o que é um pouco antigo, né, pra época que a gente tá agora. Eu, inclusive, pesquisei antes de fazer o vídeo se passava em outra época, mas não, é na época atual, tá? Se passa aqui nos anos 2020, por aí. Só que a gente só sabe que é nos anos atuais. Enfim, e teve um dia que a Aya, voltando da escola, decidiu passar numa loja de CDs. E é assim que ela conheceu um cara muito bonito. Só que é meio pandêmico, né? Época, não posso falar. Só que a época lá de 2019, 2020, galera de máscara, e você achava todo mundo lindo pela força do olhar. Porque você não sabia o que tinha por trás da máscara. Ou você era surpreendido positivamente ou muito negativamente. Isso já aconteceu comigo, tá? E acontece. Só que ela conheceu esse cara que tava o tempo todo com roupas pretas, um estilo bem delícia, né? E máscara, bonezinho, touca. E ela se encantou por esse cara. Ele não falou muito com ela, só que, gente, ela se encantou. E ela passou a ir mais vezes nessa loja de CDs pra encontrar esse cara misterioso que ela se encantou. Alguém conta pra ela? E tem um detalhe importantíssimo que é, esse cara, ele tem um gosto muito refinado pra música, segundo a Aya, né? O gosto musical deles dois bateu. Se eu não me engano, esse carinha fez uma recomendação pra ela e ela... Meu Deus do céu, eu quero muito beijar a sua boca. Só que, quando a Aya vai embora, a gente descobre que esse cara não é um cara, é uma menina, né? É uma garota. E ela é muito estilosa. A Mitsuki Koga, gente, ela não é nem um pouquinho inocente, ela é uma safada também. Porque depois que ela foi fazendo uma amizade assim com a Aya, ela continuou mantendo a pose de que ela era um cara. E vocês sabem, né? Ela foi desenvolvendo uma paixão pela Mitsuki, a Aya nesse caso. E é muito nítido que a Mitsuki tá muito espantada porque tem alguém próximo dela agora, porque a Mitsuki é muito tímida. Não é que as pessoas odeiam ela e ela sofre bullying. Ela só é muito tímida, e o fato dela ser tímida, o oposto da Aya, é que ela acaba sendo invisível aos olhos de quem tá ali na escola o tempo inteiro. Então, ela se sente mais acolhedora à mentira, e ela não pensa que isso vai dar em muita coisa. Na verdade, ela achou que não ia dar em nada e que aconteceu poucas vezes. Só que não, a coisa se escala. Acaba que de alguma forma a Aya descobre que ela é uma garota. Antes da Mitsuki contar, porque a Mitsuki estava se preparando pra contar pra ela. O drama, normalmente, dos mangás é sempre isso. Eu vou contar, eu vou contar. Você não conta, a pessoa vai lá e descobre sozinha. O universo quer que você tome no cu e conte. E aí, a Aya descobre que ela é uma garota. E fica aquela confusão de que... Então, o garoto que eu tava gostando, na verdade, é uma garota.
Então, depois desse susto, depois dela descobrir, ela fica nessa dúvida de... Então, o cara que eu gostava, na verdade, é uma garota. E isso me torna amiga dela ou eu continuo gostando dela? E eu achei, assim, a minha opinião, eu achei que ia dar um baita problema. Que ia ter todo um negócio, assim, meio pesado. Que ia ter umas grandes coisas, assim, pra dar uma pesadinha na história. Só que não teve. E eu falei, ai... E é muito natural como que aconteceu com elas, porque aí... Do nada, a Aya tenta ser amiga da Mitsuki, elas tentam ser amigas, elas são amigas de fato, tá? Veio aí o nosso Friends to Lovers. Só que essa amizade acaba realmente voltando para o inicial, que foi a Aya apaixonada pela Mitsuki. E aí a gente vê a Aya trocando, chamar a Mitsuki por amiga, pra chamar ela de minha crush. Mas ela não fala isso alto, tá? Inclusive minha crush é muito... 2018, essas coisas. Ai, que saudade, né, gente? Essas pequenas coisas. Mas é basicamente isso. Ela fica chamando a minha crush o tempo todo. E o amigo que, na verdade, gostava da Aya, porque a Aya é super popular com os garotos. Ele meio que entende que a Aya gosta da Mitsuki e, ao invés de, tipo, ele... Ai, minha inimiga, não, vamos brigar. Não, ele ajuda a Aya e a Mitsuki. Ele faz muito a ponte. E é muito legal. Nossa, gente, e só tem personagem bonito nesse anime. Tipo, eu já falando anime, né? Tô manifestando logo. Mas só tem personagem bonito nesse mangá. E é muito legal. Você vai vendo o romance delas se desenvolvendo através de música, de elas saírem pra alguns lugares, elas ficando amigas. A Ai apresentando a Mitsuki pras amigas dela. Mas ela não conta que, na verdade, o crush dela era a Mitsuki. E fica essa coisa assim de que apenas... são amigas, assim, né? Até porque elas realmente eram amigas, não tinham nada ainda, então eram amigas. E esse é o resumo da obra pra vocês. Vai ficando muito legal, e aí ela descobre que a Mitsuki toca, e elas compartilham música ali pra ficar puxando conversa uma com a outra através do Spotify. E nossa, gente, que... manifestando pra mim. Então é um romance muito simples de acontecer, o que não o torna entediante. Ele só é muito simples, então não fica essa coisa de ficar falando o tempo todo que elas se gostam e que altas coisas. Não, elas só se demonstram muito e elas compartilham muito que elas amam uma com a outra. E elas passam muito tempo juntas, então é muito simples. É uma paixão que a gente desejava em muitos romances quando a gente quer relaxar. Ao invés de ver protagonistas brigando pra no final não ficar nem com os dois que brigaram, ela fica com o outro que chegou no final, entendeu? Mas tinha que ser elas pra revolucionar o negócio. E como eu disse pra vocês, o que era pra ser um impasse entre elas de a Aya ser completamente popular, ser muito popular ali, e a Mitsuki ser muito tímida ao ponto dela ser esquecível ali dentro, isso não é um problema pra elas, não é um impasse. Na verdade, é assim que a Mitsuki vai ficando mais sociável através da Aya. E a Aya vai encontrando um conforto nesse silêncio, nessa paz da Mitsuki. Ai, meu Deus, gente, sério, é muito legal. Eu fico falando que é muito legal o tempo todo, em todos os vídeos, se eu juntar, dá muitos, muito legais. O mangá por si só é maravilhoso, é lindo, falo esteticamente mesmo. Qualquer pessoa, assim, do meio, né, gente, que assiste anime, que lê mangá, se você perguntar, nossa, você sabe aquele Yuri verde? Ou aquele mangá verde? Gente, as pessoas vão saber qual que é, porque não tem outros mangás que tem a cor no fundo. Não tem, normalmente, tipo, a grande maioria, uns 95% dos mangás são em preto e branco. Mas enfim, eu acho que foi uma aposta muito alta fazer essa coisa mais diferente, de um mangá verde, assim, né, bem diferente, foge muito do comum. E tinha tudo pra ficar ruim. Eu tenho, assim, essa percepção de que tinha tudo para ficar ruim, mas não ficou ruim. Ficou lindo, foi a identidade do mangá. Outra coisa que eu já tive uma discussão dessa, acho que com uma colega, amigos também, é que o anime, é que o mangá, as personagens são muito estilosas. Então a gente tem a Aya, que é mega estilosa, só que um estilo mais... Eu não sei como descrever, mas a Aya tem um estilinho mais fofo. E a Mitsuki tem um estilo mais fechado. Gente, que coisa linda, sério. Todo mundo já foi uma Aya da vida ou uma Mitsuki, ou você foi só uma delas da sua vez da vida. Mas eu já fui uma Mitsuki da vida, eu já tive meu cabelinho curtinho, eu já tive uma franjinha, eu já tive minha época de usar roupa mais larga. Eu uso até hoje, na verdade, eu estou me enganando aqui. Só que hoje em dia a gente oscila, né? Eu oscilo, eu amo falar de mim como se eu fosse um grupo inteiro. E também já fomos a Aya, que é um cabelo um cabelo maior, um cabelo colorido, uma roupa mais
apertada, sainha, botas e muitos acessórios assim. Linda, linda, linda. Enquanto a Mitsuki também usa muitos acessórios, mas ela é mais dark do que a Aya. E é muito bonito. Nossa, inspiração. As roupas delas, lindas demais. Tem falas extremamente engraçadas também no anime. Eu lembro que eu fiz pausas pra rir muitas das vezes. Eu não lembro do que exatamente que eu li no passado e estou lendo o terceiro esse ano. Só que é realmente muito engraçado. E não é, tipo, forçado. É muito legal. É muito comum, sabe? É um negócio que sai numa conversa, realmente. O tempo todo você se pega gostando dos personagens, que é muito incomum você gostar de todos os personagens da obra. Aqui tem como você gostar. É bem difícil você não gostar. Se você não gostar, eu não sei o que aconteceu e quem foi, me conta. Mas eu não odiei ninguém. Apareceu a ex-namorada do tio da Mitsuki. Nossa, que mulher! Gente, o mangá inteiro só tem gente gata. E, tipo, não tem, é inegável. Todo mundo, ninguém passa batido. E tem mais outras coisas que é o que? Durante o mangá, você vai descobrindo novas músicas e você coloca elas pra tocar e vai lendo ali enquanto está ouvindo, né? Vocês são do time que ouvem música lendo, que vocês conseguem ler tranquilamente, ou que vocês não ouvem nada porque não conseguem se concentrar? Eu não consigo me concentrar sem música. Eu vi que muitas pessoas não conseguem ler, né, ouvindo alguma coisa, mas eu sou do pessoal que consegue ouvir música e ler, e isso se torna mais imersivo. E toda vez que eu ouvir a música, quando eu já tiver acabado, né, as coisas e tal, eu vou lembrar que eu li ela. Na verdade, eu vou atrelar ela. Eu já falei isso lá nos primeiros vídeos do meu canal, que foi... A gente sempre atrela a música à obra. Então, sempre que você ouvir, você vai lembrar da obra. Agora, falando sobre o teaser, tá? Gente, como vocês perceberam, eu adorei o teaser. Passa muito rápido a cena da Mitsuki e da Aya, que é a primeira vez que elas se encontram e que, nossa, bate um vento na Aya, sabe? O fogo da paixão. E a Mitsuki, assim, lindo. Foi muito breve, só que eu acho que isso foi... Eu acho, não tenho certeza, que foi pra mostrar como que a obra tava ficando, como que ia ser praticamente, né? E as adaptações de mangá, normalmente, são... Adaptação? Mas a animação do mangá, ela acaba exigindo que o traço mude muito, só que não foi o que aconteceu aqui. Então, eu acho que esse é um dos primeiros e dos raros animes. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Porque eu já vi muito anime, só que todos os que eu vi, realmente, os traços fogem completamente do que é no original. Mas é compreensível, né, gente? É muito diferente você desenhar pra ficar numa folha e você desenhar pra animar. Isso vai ser um papinho um pouquinho daqui a pouco. Nossa, o meu português está excelente hoje. Ficou muito parecido. Eu juro pra vocês que as únicas coisas que mudaram foi o sombreamento. Porque é uma animação, né? O desenho tem que andar. Só que, gente, tá muito igual mesmo. O Nirvana vai ter uma baita presença no mangá, pelo que a gente viu, porque a abertura, como eu disse pra vocês, vai ser com a música Bridge. E começando e mostrando elas e mostrando como vai ser um pouquinho da abertura, pelo que eu vi ali. Lindo demais. E isso dá um abraço quentinho nos fãs da obra, porque tem como trazer mais da obra do que trazer a música, as músicas nesse caso, né, do mangá. Porra, né? O traço tá muito semelhante, tá praticamente idêntico. Músicas que são mencionadas vai estar na abertura. Eu não sei como vai ser o resto, acredito que o resto não vai ter mais músicas, eu acho que só vai ser a abertura. Mas, gente, foi tipo, vem aqui, meus queridos, minhas queridas. Eu acho que a grande parte do público é feminino, só que vamos incluir também a todos. Então, um abraço em todos os fãs da obra. E eu acredito, eu posso estar errada, que mesmo quem não leu o mangá, mesmo quem não é muito interessado no mangá, ou talvez viu e falou, depois eu leio, um dia eu leio aí, vai assistir o anime. Isso acontece muito, né? Pessoas que não leem o mangá assistirem o anime. Eu acho que vai repercutir muito mais do que estão esperando. Assim, minha opinião, eu vou trazer isso no futuro. Só que eu tenho certeza que realmente vai repercutir muito mais do que as pessoas imaginam. Eu vi ontem e o vídeo postado tá com 1 milhão de visualizações em 10 dias, ou foi 7 dias. Agora, nós vamos para o ponto triste da situação, que foram os comentários que esses pequenos segundos receberam, tá? No Twitter. Maldição, né? As críticas, porque já tem críticas sem sentido que a animação já recebeu. Gente, eu fui olhar aqui o negócio que eu tinha deixado no Twitter salvo.
a dona do post apagou. Mas eu tenho aqui a resposta de uma pessoa que ela fez pra esse post, que foi: primeiro que nem anime essa pessoa assiste. Eu concordo. Reclamaram que a Aya tava sem testa, que a Aya tava sem nariz, e começaram a redesenhar ela porque causou uma certa estranheza e que tinha alguma coisa errada. Gente, vocês nunca viram, não, um anime? Essa é a pergunta que fica. Não, e detalhe, saíram 2 segundinhos do rosto delas. Só isso bastou pra criar eu não vou falar um mar de críticas, porque realmente, assim, o que eu mais vi não foi críticas, mas não foram. O que eu mais vi não foram críticas, mas foram gente, nossa, doida, tipo, nossa, isso é mesmo. As pessoas já reclamando de 2 segundos. 2 segundos de vídeo. E aí a Aya, ela tá um pouquinho assim, a sombra do nariz dela não tá muito grande assim. E foi basicamente só isso de crítica que eu vi mesmo. Não vi grande coisa, mas eu queria trazer. E, gente, como eu disse lá na frente, lá atrás, na verdade, muda completamente o traço. Eu comentei isso no vídeo de Pelo Prisma do Amor, que quando eu fui pesquisar sobre o mangá e tal, é completamente diferente do que foi animado. E animado ficou muito melhor, sinceramente, tá? Com muito respeito. Nunca vou desrespeitar as obras dos outros, mas aqui realmente ficou muito melhor, ficou muito mais bonito. As animações mudam demais, então não vai ficar idêntico. Eu acho que quem reclama isso tá, ó, falta. Eu acho que as pessoas não conseguem aceitar obras sem reclamar de nada. Você tem que reclamar o tempo todo, que chata. Sabe? Nossa, isso é muito chato. E nem é tipo, o senso crítico. Eu tenho um senso crítico, só que é você criticar, como eu digo, é caçar pelo em ovo. Não tem explicação pra isso. Por fim, o futuro da Mitsuki e da Aya. Gente, o que tá acontecendo? A Mitsuki e a Aya cresceram, já são adultas, estão morando juntas e não sei o quê. E aparentemente a primeira cena de sexo que teve entre elas foi feita da pior forma possível, que foi a Mitsuki usando disso pra soterrar informações importantes. Então, coisas que deveriam ser externalizado no relacionamento delas e que não foi. E a Mitsuki resolveu calar a Aya desse jeito. Isso me lembrou, inclusive, Evelyn e Hugo. Que toda vez que, tipo, a Evelyn e a Célia brigavam, peitos na sua cara. O que, sinceramente, não é horrível. Vamos conversar, gente, vamos conversar. As pessoas estavam com muito medo, né? A gente que lê tava, assim, meio receosa pra ver o que ia acontecer, assim, estragar elas. O que não faz o menor sentido, porque o mangá realmente gira em torno delas. Então, se elas acabarem, o que será do mangá? A Mitsuki tá passando por uns problemas, aparentemente, pelo que eu vi, porque eu não cheguei lá ainda. Eu me perdi no meio dos capítulos, porque eu estava tentando ler por meios não muito sinceros, não é mesmo? Não muito legais. E pelo que eu percebi, a Mitsuki está com problema sobre ela mesma, não tem nada a ver com a Aya, mas tem tudo a ver com ela. Autoconhecimento atrasado. Eu vi muita gente comentando, não vou dizer se é certo ou se é errado, entendeu? Essas coisas, porque eu realmente não sei. Mas vou trazer aqui o que eu ouvi falar, que parece que a Aya evoluiu e aprendeu a lidar com os problemas que ela tinha, com as questões e problemas que ela tinha quando ela era adolescente, enquanto a Mitsuki, apesar de estar ali com a Aya, de estarem na mesma faixa de idade, não aprendeu nada. E aí pesa um pouco. Parece que a Mitsuki está ali lidando com problemas da adolescência dela ainda, que ela tinha na adolescência, enquanto a Aya já está amadurecida e já está lidando com outros problemas e que ela já aprendeu a lidar com as questões passadas, entendeu? Então isso está refletindo no relacionamento delas. Parece que a Mitsuki está insegura com ela mesma. E, gente, é isso que está se acontecendo no universo das nossas lésbicas verdes, tá? Então, é isso. Eu tô muito ansiosa pra assistir o anime. Chega em janeiro, se eu não me engano, dia 27 de janeiro. Vou deixar aí pra vocês a data. Eu não vejo a hora de trazer pra vocês, porque eu sinceramente tô muito ansiosa pra assistir. Com certeza vai ter vídeo, já. Claro que teria vídeo sobre isso, né? Mas é isso. Outro problema também é que se passou um tempo e a autora simplesmente ignorou toda a trama que ela tava fazendo em relação a Mitsuki e Aya, e de repente agora elas estão bem. Tipo, foda-se. E é isso, gente. Aparentemente a autora já deu uma despirocada, assim, em relação ao que ela tá fazendo. Desistiu no meio do caminho, vendo como a internet recebeu, porque a gente sabe que a opinião pública é muito importante pra quem trabalha através da opinião pública, né? E ela simplesmente ignorou ali o acontecido. Vamos ver se isso realmente foi ignorado ou se tá sendo feito da maneira certa, que é ir aos poucos e não pá na sua cara, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até depois. Uma outra coisa que eu só queria deixar aqui no finalzinho do vídeo, pra quem ficou, viu?
Eu só queria falar que eu acho meio inadmissível, inaceitável, a certo ponto, fazer a Mitsuki e a Aya terminarem a certa altura. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Mas se acontecer, porque, gente, estamos cansadas de ver casais LGBTs terminando de forma trágica. Eu estou traumatizada porque eu assisti A Maldição da Mansão Bly. Eu nem sabia que tinha romance. E aí, gente, eu terminei com os olhos desse tamanho. Vai o spoiler pra você, né, que não assistiu A Maldição da Mansão Bly. Vale muito a pena, tá bom? E, gente, a gente tá cansada, assim, de ver os casais terminando mal e, sabe? Chega, né? Vamos fazer do jeito certo, sabe? Todo casal, todo clichê tem isso, da briga, não sei o quê. Mas vamos manter, né? Vamos manter as coisas saudáveis, coisas legais. Elas são saudáveis, eu não acho elas nada tóxicas, assim, pelo que eu estou vendo ainda, tá? Então, um beijo. Tchau.